Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus. E quero agradecer a você, né, que tem ouvido, que tem curtido, que tem compartilhado e que tem ouvido as mensagens que são ministradas. Quero agradecer pelo carinho, né, daqueles que têm mandado mensagem no Instagram, mensagem, né, no WhatsApp. Eu fico muito feliz por cada irmão e cada irmã que tem mandado sua mensagem, seja no YouTube, né, que tem deixado ali o seu comentário. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, que Jesus ama muito vocês e eu também. Louvado é o nome do Senhor, que Deus recompense, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje, meus irmãos, eu não vou estar lendo o versículo, porque nós vamos falar sobre José. Você que talvez tem pensado em parar em meia caminhada, às vezes você tem passado por muitas coisas, às vezes você tem pensado em parar, em desistir. Eu quero meditar com você sobre a vida de José, amém? O primeiro versículo que começa a falar sobre José muitos versículos que falam a respeito da vida de José, mas o primeiro versículo onde começa a falar sobre José, louvado o nome do Senhor, está em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, começa a falar sobre a história de José. Louvado é o nome do Senhor, um jovem que Deus o escolheu, que Deus separou ele, chamou ele para uma missão. Um jovem que outrora, como os muitos dizem, era um sonhador, mas na verdade José não era tão sonhador assim, né? Na verdade, Deus é que colocava os sonhos em José. Não era José de si próprio que queria crescer, que queria, né, ser alguém na vida, mas era o próprio Deus que dava sonhos para José. Eu imagino que em meio a esses sonhos, talvez José tenha pensado igual muitos de nós, não é mesmo? Que às vezes nós olhamos para a nossa realidade e pensamos, mas Senhor, mas será que isso não é sonho da minha cabeça? Será que isso não é de mim mesmo? Quantas vezes você já falou isso, não é mesmo? Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes nós olhamos para a nossa realidade e questionamos o Senhor, mas como pode? Isso só pode ser algo da minha mente ou do meu coração, porque a minha realidade ela é totalmente diferente. É aí que entra o poder de Deus. É aí que entra a maravilhosa mão do Senhor, fazendo acontecer na nossa vida aquilo que às vezes nós olhamos e pensamos que é tão difícil, né? Louvado é o nome do Senhor, mas para Deus nada é impossível. José aqui, ele foi um jovem que Deus dava a ele sonhos, Deus falava com José através dos sonhos. E também Jacó amava muito José, né? Porque José, ele era um filho, louvado o nome do Senhor, diferente dos outros, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque aqui a Bíblia nos fala no início da palavra que José sempre trazia uma má fama entre os seus irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Por quê? Porque José sempre falava a verdade. Talvez os irmãos de José faziam coisas que eles não queriam que Jacó soubesse. Mas José sempre foi verdadeiro e fiel ao seu pai. E por causa dessa fidelidade de José a Jacó, Jacó amava muito a José. Por quê? Porque José era filho da sua velhice. Louvado é o nome do Senhor. E porque então Jacó ali ele faz uma túnica e dá aquela túnica a José como uma forma de mostrar que ele amava muito José. E José era um filho segundo o seu coração. Eu quero te dizer neste momento, às vezes as pessoas podem te olhar e não enxergar. Eles podem te olhar e às vezes não ver você, mas o Senhor ele te vê e ele te ama. Ele tem te dado essa túnica de várias cores. Ele tem dado para você porque ele te ama, porque ele se importa com você, mesmo às vezes que você questiona o Senhor.
mas o Pai, Ele te ama. Louvado é o nome do Senhor. E aqui José, ele passa por uma trajetória. Nossa, como é lindo a história de José. Às vezes nós olhamos, né, e meditamos como José, ele foi fiel a Deus. Como ele foi um jovem que temeu ao Senhor. Primeiro ele era rejeitado pelos seus irmãos, por causa dos sonhos que Deus dava a ele. Às vezes você se pergunta, mas por que tem pessoas que não gostam de mim? Não é porque às vezes não gosta de você, não é você. É os sonhos que Deus tem colocado dentro de você. É aquilo que Deus te chamou para ser que muitas das vezes vai incomodar. Muitos não vão aceitar, muitos não vão te olhar com bons olhos, mas você tem que continuar perseverando e continuar com a sua fidelidade a Deus. Porque ao tempo certo, Deus ele vai cumprir as promessas que Ele te fez. Ele vai realizar os sonhos que você tem tido, mesmo que pareça impossível. Às vezes você olha e acha que é impossível, mas Deus ele tem o controle de tudo, meu irmão e minha irmã. Ele, quando Ele escolhe alguém, quando Ele separa alguém para Ele, você pode ter certeza que os planos dele serão maiores do que o desta pessoa. E José ali, ele, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, ele passou, né, por aquele momento em que os irmãos queriam matá-lo. Que triste, né? Os irmãos queriam matar José. Não é porque eles não gostavam de José, não era porque José era um jovem mau, mas pelos sonhos que José tinha, incomodava os irmãos de José, eram os sonhos dele. E o tanto que o pai o amava. Louvado o nome do Senhor. E José, a primeiro momento, José passa pelo quê? Pelaquela, né? Ele é jogado na cisterna. Louvado o nome do Senhor, porque um dos irmãos não permitiu que matasse, porque queria, né, dar o escape. Olha para você ver como Deus é tremendo. Aqueles jovens poderiam ter matado José, mas por causa da obra que Deus tinha na vida de José, Deus deu escape. Deus tocou no coração de um daqueles irmãos e ele não permitiu que matasse José. Então José é tirado da cisterna. No momento que José achava, né, que ele ali ia voltar para a casa do pai, aqueles irmãos vendem a José. E ali José começa, né, passar por muitas coisas. Ali José ele vai para a casa de Potifar, né, depois que ele foi vendido ali, ele vai para a casa do Potifar. Ele fica um tempo na casa de Potifar. Todo canto que José ia, Deus sempre prosperava. Já prestou atenção isso na sua vida? Já parou para analisar? Já? Às vezes você não tem pensado nisso, não é mesmo? Você tem olhado só as provações, só as lutas. Você já tem parado para pensar que Deus tem prosperado em tudo que você tem colocado em suas mãos? Já parou para pensar que aonde você chega, Deus opera na vida de pessoas? Às vezes nem precisa você pregar, às vezes com seu testemunho. Já prestou atenção nisso? Pois é. José, ele era próximo por onde ele ia. Ali a mulher de Potifar, ela se interessa por José. Ela quis José, mas José não quis. José foi fiel ao Senhor da casa, mas principalmente fiel ao Senhor. Imagina se José tivesse cedido. Imagina se José tivesse pensado, o Senhor não está, mas se eu passei por tudo isso. Não, já pensou? Mas ele foi fiel. Não ceda aos pratos que o inimigo tem preparado para você. Não ceda aquilo que você sabe que vai desagradar ao Senhor. Rejeite todo o prato do inimigo, porque a bênção é melhor. Quando você abre mão da bênção e pega um prato, você perde tudo aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Você acarreta para você sofrimentos, porque a Bíblia diz que Deus coloca nas nossas mãos a bênção e a maldição. Bênção quando nós somos obedientes, mas a maldição quando nós desobedecermos ao Senhor. Então não ceda. Ali José ele é acusado por algo que ele não devia. Quantas vezes talvez você já foi acusado, hein? Quantas vezes alguém já disse coisas que você não fez? E muitas das vezes você se entristeceu. E muitas das vezes você se angustiou, não é mesmo?
Mas isso são apenas processos para serem passados. Porque nós só viveremos as promessas de Deus se nós permanecermos fiel ao Senhor e se nós suportarmos cada processo que vier da nossa vida. José ali, ele é acusado, ele vai parar na prisão. Ali o momento que talvez o inimigo achava que ia ser a derrota de José, foi ali que Deus abençoou mais ainda a vida de José. Foi ali que Deus começou a operar sobre a vida de José de uma forma diferente. José passa um tempo naquela prisão. E quando ele está ali na prisão, havia 2 jovens que tinham 2 sonhos. E eles estavam ali diante do rei. E Deus, ele dá interpretação para José, porque José tinha esse dom de interpretar os sonhos. Porque às vezes nós achamos assim, mas isso é só José, mas qualquer um de nós buscarmos o Senhor, porque Ele é revelador de todos os mistérios, não existe nada que Deus não possa revelar. Então Deus, ele pode sim revelar aos seus servos e suas servas aquilo que os nossos olhos não veem, mas aquilo que o Senhor contempla, aquilo que o Senhor sabe, porque Ele sabe todas as coisas. Ali José interpreta aqueles sonhos. E é interessante que ali José lhe pede, para aquele, porque um foi morto, enforcado, mas o outro foi elevado ao seu cargo. E José pede àquele que foi elevado que lembrasse dele. Eita, quantas vezes nós queremos que alguém se lembre de nós? Quantas vezes você se decepciona quando você pensa assim, mas Ciclano vai me ajudar. Ele vai falar de mim, ele vai lembrar de mim. Mas muitas das vezes isso não acontece. E você se entristece e às vezes você até julga a pessoa, mas por que eu fiz isso, aquilo, fulano não lembrou? Ei, não se desespere, é assim mesmo. É processo, meu irmão e minha irmã. Não desista. E José ali, ele fica mais um tempo naquela prisão. Aquele jovem, ele não se lembrou de José. Mas ele não se lembrou de José porque ele era ingrato. Não, ele não se lembrou de José porque o próprio Deus queria que José passasse mais um tempo ali. Deus, ele queria na hora certa que José saísse daquele lugar, e Deus tem hora certa para agir. Não se desespere. Pare de ficar angustiado, angustiada, preocupado, ansioso. Mas está demorando, irmã. Deus está te preparando. Deus está preparando o cenário para quando estiver tudo pronto, Deus, ele te honrar, Deus, ele te abençoar. E olha para você ver que passa um tempo e o rei tem um sonho. E ninguém conseguiu discernir aquele sonho. Porque era para José discernir aquele sonho, era para José dar a interpretação, porque ali Deus estava ali, mostrando que ele estava no controle de tudo. E aquele jovem se lembra de José. Aí sim ele se lembrou. Aí sim ele se lembrou, porque o próprio Deus tocara naquele jovem e ele se lembrou de José. E José foi tirado daquela prisão. José foi mudado as suas vestes. Agora não era mais veste de cárcere, mas veste de alguém que estava ali, que ia entrar diante do rei. Eita glória, hein? Louvado o nome do Senhor. Faraó, o rei, mesma coisa, tá, irmãos? Fala assim, mas nem... Louvado o nome do Senhor. Então José, ele entra ali e ele tem a interpretação daquele sonho. Louvado o nome do Senhor. Então aquele homem, ele exalta ali a José, porque ele viu em José que José tinha a sabedoria de Deus, que José tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Tá vendo como Deus quer trabalhar na nossa vida? Ele não quer fazer na nossa vida para nosso nome ser exaltado, mas para o nome dele ser exaltado. Então Deus, ele nos prepara passo a passo. Não é da noite para o dia. Quantas vezes nós oramos e queremos que Deus haja amanhã, hoje? Calma. Tudo tem um tempo certo, a hora certa, e no tempo certo, cada promessa que Deus te fez vai se cumprir. Independente da sua situação hoje, independente do que você vive, independente do cenário que você está, Deus muda cenários para honrar os seus filhos. E José ali, ele foi honrado pelo Senhor, por aquele homem. Louvado o nome do Senhor. José se torna governador. José agora, ele está ali diante, dos grandes.
José ali agora começa a viver aquilo que Deus tinha mostrado para José. Então, através daquele sonho, haveria, né, 7 anos de fartura e 7 anos de fome, de pobreza, de escassez. E naquele tempo, todos iriam até o rei, porque José lhe tinha sabedoria para estar governando. E ali no Egito havia alimento, havia mantimentos. Olha para você ver que aí a casa de José, os irmãos de José, o pai de José ali estava passando por necessidade. E a quem aqueles irmãos foram recorrer? Interessante que quando aqueles irmãos chegam até José, não reconhecem José. É assim que Deus faz na sua vida. Muitos não vão reconhecer você, porque Deus vai te moldar a ponto de as pessoas não reconhecer que é você. Sabia disso? Deus ele vai te moldar e te transformar e te lapidar de uma forma que as pessoas vão olhar e falar assim, mas não é a mesma pessoa. A unção é diferente, a presença é diferente, a pessoa está diferente, irmão. Eita glória, que maravilha! Receba para a sua vida. Deus ele vai te lapidar a ponto de quem te conhece não te reconhecer pela grandeza do poder de Deus sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. E então, os irmãos de José vai até ele e não reconhece. Você acha que José foi mal? Você acha que José ele foi mal com seus irmãos? Ele não foi. Ele fez prova com seus irmãos, ele passou ali os irmãos ali no estreito. Mas depois ele mostrou para os seus irmãos quem ele era. E ele abençoou a sua casa, ele não deixou os seus irmãos passarem fome, a sua família, mas ele cuidou. Quero te dizer, quando Deus te honrar, quando Deus te colocar aonde Ele quer que você esteja, não seja soberbo. Não comece a pisar nas pessoas. Quando Deus te honrar, seja humilde, seja simples, porque quanto mais você for simples, mais Deus ele vai te honrar e te abençoar. Mas se o Senhor te honrar e você ser soberbo, você pode ter certeza, você vai cair. Não estou profetizando coisa ruim para a sua vida, mas eu estou falando aquilo que está na palavra de Deus. Porque Deus já bate os soberbos e exalta os humildes. Então seja humilde quando Deus te colocar. Não, seja arrogante de falar, mas eu não vou ajudar esta pessoa, porque quando eu precisei ela não me ajudou. Eu não vou abençoar esta pessoa, porque quando eu precisei ser abençoada ela não me abençoou. Não, irmão. Nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele é acolhedor, o Espírito de Deus, ele é amor, ele é misericórdia. Então, quando Deus cumprir as promessas na sua vida, abençoe aqueles que te rejeitaram, aqueles que te feriram, aqueles que te abandonaram. Mas não desista do processo. Não pare. Não, mas eu estou sofrendo, estou passando por isso, aquilo. Ei, isso é processo. Olha para você ver o vaso. Você já parou para analisar os processos que um vaso passa? Primeiro ele é terra, é pó. Vem a água, mistura ali, não é só água. Vem amassar, tem que amassar ali para formar um barro. Ali forma aquele barro. Aquele barro ele vai, polaria, ele vai ser moldado para se tornar vaso. Mas chega um tempo que aquele vaso também ele precisa ficar um tempo para ele se fortalecer. Ele passa pelo processo do fogo. Eita glória! E ele passa um tempo, mais um período ali de descanso, no caso, para depois ele ser usado. E interessante uma coisa, cada vaso ele tem sua utilidade. Não existe vaso só para plantas, não. Não existe vaso só para colocar água, como em muitos lugares tem. Não existe vasos apenas para uma utilidade, não. Existe vários tipos de vasos para várias coisas. Então nós temos que entender isso também na nossa vida. Entender que às vezes nós vamos ser usados de uma forma diferente dos outros. Para algo diferente, cada um tem seu chamado, cada um foi escolhido de uma forma. Então não queira ser do jeito que o irmão é.
Ah, eu vou pregar assim porque fulano prega assim. Ah, eu quero louvar a minha voz assim porque fulano louva assim. Não, seja você mesmo. Tenha a sua própria utilidade, sabe por quê? Porque se o vaso ele quiser ser usado conforme ele foi escolhido para ser usado, ele vai ser usado. Ele vai ser usado até ele acabar. Mas se o vaso querer ter utilidade que ele não foi preparado para aquilo, primeiro, ele pode não suportar. Ou talvez ele pode até suportar, mas quando chegar a vez de ser usado, aquele que era para ser usado naquela função, ele vai ser tirado e ele vai perder a sua utilidade. Imagina. E Deus não quer isso para nós. Então, que nós venhamos entender os processos e perseverar, não desistir. Não ficar questionando a Deus, Senhor, por quê? Senhor, mas está demorando. Não, confiar, descansar o coração no Senhor e não desista da chamada. Às vezes, você pode pensar como eu outrora, eu já pensei muito isso. Às vezes você pode falar assim, irmão, eu fui chamado para pregar. Deus, ele me escolheu para me pregar a palavra. E eu estou pregando. Mas, irmã, eu vou parar de pregar, eu não vou pregar mais. Eu vou desistir. Só que eu não vou parar de servir a Deus, irmã, eu vou continuar servindo a Deus. Me responda como você vai servir a Deus. Se Deus ele te chamou para você servir ele pregando a palavra, se você desistir de pregar a palavra, você acha que você vai estar servindo a Deus? Não vai dar. Você foi chamado, supondo, para ser uma missionária, para estar na frente da obra, para ajudar, para estar ali aconselhando as irmãs, para estar ali ajudando, né, o pastor, para estar ali junto com a igreja, abraçando as causas. Só que aí com a chamada vem as provações, vem as lutas, vem as pedradas, vem muitas das vezes o desprezo, vem muitas das vezes o tempo de ficar no forninho ali, um tempo. Ficar, às vezes, na partilheira esperando um tempo. Existe esse momento. Aí você fala assim, mano, não estou suportando esse processo. Eu vou desistir. Eu não vou ser missionário mais não. Eu vou ficar no banco. Eu vou adorar o Senhor, mas eu vou ficar no banco. E eu vou ser salvo, irmã, porque eu não vou ser salvo. Só se eu desistir da minha chamada, eu vou perder minha salvação. Cuidado. Porque se Deus te chamou para você ser uma missionária, para você estar na frente da obra, para você estar cuidando, Deus ele te capacita para isso. Não é você que vai ser capacitado, mas Ele te capacita para essa função. E se você desistir dessa função, você vai ter que colocar na sua mente algo. Primeiro, você vai estar desobedecendo à voz de Deus. Porque Deus te chamou para ser missionário. Deus que te escolheu, Deus que te ungiu, Deus que te separou. Você vai estar desobedecendo à voz do Senhor porque você não vai estar o servindo como Ele te chamou para servi-lo. E outro, você vai ter que colocar em mente que por causa de você desistir, muitos irão desistir também. Quantas almas vão perecer? Porque às vezes você acha que você não é ninguém, que ninguém te vê, ninguém te pode. Mas quantas pessoas se espelham em você, na sua fé? Quantos se espelham no seu posicionamento? E quantos vão desistir porque você vai desistir? Imagina quanto vai ser ruim para a obra do Senhor, porque você está ali escolhido por Deus para fazer parte ali, para estar junto na obra, no reino, para crescer. Imagina aí falta. Imagina uma casa. Se você vai lá, louvado o nome do Senhor, supondo, e vamos pôr, uma casa ela tem várias telhas, não tem? Não precisa várias telhas para formar o telhado. Então vai lá e tira uma telha. Às vezes assim uma telha não é nada. Nossa, mas tem tantas telhas. Mas vai lá e tira uma para você ver. Vai dar problema, irmão. Vai fazer falta. Imagina, supondo uma casa também, ela tem vários tijolos. Aí imagina aquele que está lá embaixo, que às vezes ninguém nem presta atenção que ele está lá, mas vai lá e quebra ele. Não vai fazer diferença? É claro que vai, irmão. Vai fazer falta. Então não desista da sua chamada porque você faz falta no reino de Deus. Às vezes você pode não fazer falta no reino dos homens, mas no reino de Deus você faz. Deus ele te chamou para você estar posicionado diante do Senhor. Eu falo com os irmãos,
Quantas vezes eu falo, eu peço, Senhor, porque eu pequei contra o Senhor, pedi perdão várias vezes ao Senhor por isso. Quantas vezes eu já pensei em parar, em desistir. Até aqui no YouTube. Quantos vídeos eu já apaguei, já falei assim, eu não vou mais pregar, Senhor, não vou mais, não vou. Quantas vezes eu já passei madrugadas de oração falando com o Senhor, Senhor, mas como é que o Senhor me escolheu? Olha a minha situação, olha como eu vivo. Quantas vezes eu falei, Senhor, mas fulano tá assim, outro assim, quantas vezes? Falha nossa, irmãos. Falha nossa, imaturidade nossa. De nós querer que Deus faça da nossa forma, do nosso jeito, da nossa hora. De nós não olharmos a grandeza que Ele tem feito. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo de Deus tocou em mim sobre esta palavra, assim como o Espírito Santo de Deus, Ele tem me alertado sobre a chamada, ei, que você seja alertado, não desista da chamada. Irmã, mas eu só fui, Deus só me chamou só para limpar a igreja. Não faço mais nada, irmã, eu não prego, não oro, mas você faz parte do reino. Você faz falta, você é importante. Ah, irmão, mas eu não faço nada, então eu só tô lá no banco, irmão. Eu só tô ali orando, tô ali adorando. Você é uma ferramenta de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Você é escolhida, você é chamado, você tem um chamado. Porque às vezes aquela pessoa mais pequenininha que tá lá na igreja, às vezes tem outros que prega, que louva, que faz, que nem que estão lá na frente, que estão ajudando, glória a Deus, pelos trabalhadores do reino de Deus, que eles iam ter força cada dia mais para continuar trabalhando, mas às vezes tem aquele irmãozinho lá que só fica lá no banco em espírito de oração. Se ele falta do culto, ele vai fazer falta. Isso faz falta, irmão. Não existe ninguém que não seja nada no reino de Deus. Não existe pessoas que não façam diferença na casa de Deus, todos fazem. Você faz diferença. Se você prega, não pare de pregar. Se você louva, não pare de louvar. Se você limpa a igreja, não pare de limpar a igreja. Se você só vai no culto e adora, continue, não pare. Porque se você desistir da chamada, você vai estar desobedecendo o Senhor. Porque se você abrir mão daquilo que Deus te deu, como é que você vai chegar diante do Senhor? O Senhor vai dizer assim, filho, mas eu te dei isso para você e você desprezou. Lá na terra você desprezou o que eu te dei, como você vai querer entrar aqui? Se uma mínima coisa que eu te dei lá na terra para você fazer, você não quis, você achou que era pequeno demais, você desprezou. Como é que você vai entrar aqui no reino dos céus? Como é que você vai estar aqui? Já pensou nisso, irmão? Aquele que negar o Senhor diante dos homens será negado diante do Pai. Alabaçui de cantarabai. Talvez você tenha achado que está tão difícil. Talvez você tenha olhado a sua caminhada e você às vezes não vê fluindo. Mas calma, tudo tem um tempo certo. E não importa, o importante nós é obedecer à voz do Senhor. É isso que importa, irmãos. Que nós venhamos estar na obediência. Não desista. Em nome de Jesus Cristo. Não desista daquilo que Deus te deu para você fazer. Porque Deus, ele não desiste de você. Porque Deus não vai colocar outra em seu lugar. No reino de Deus, as coisas espirituais não é tremendo, não é igual aqui na terra. As coisas de Deus é algo maravilhoso. No reino de Deus não tem substituto. Você não é substituível. Ah, se você não quiser fazer, vem outro e faz o seu lugar. Você é insubstituível, lembre-se disso. Você pode até desistir e parar. Mas você pode ter a certeza que você vai estar desobedecendo ao Senhor. E que lá na frente você vai se arrepender, vai ser tarde demais.
Então, irmão, irmã, continue adorando, continue louvando, pregando, continue fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Não pare. E saiba que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Deus, ele capacita. Ah, irmã, mas eu sou tão pequenininho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por você se sentir pequeno, que você agrada ao Senhor. Que você continue na sua humildade. Que você continue simples, humilde. Porque assim agrada ao Senhor. Que você persevere, não desista. Assim como José foi fiel ao Senhor até o fim, seja fiel ao Senhor até o fim, amém? Receba essa palavra, irmão. Glória a Deus. Que nós venhamos prosseguir. Nós venhamos permanecer até o fim, amém? Posso orar por você? Se eu posso orar por você, feche seus olhos. Ligue teu pensamento no Senhor neste momento, amém? Soberano e eterno Pai, Deus Santo, Deus soberano, Deus querido, quão grande és o Senhor, Pai, quão maravilhoso és. Senhor, meu Deus, ó Pai, aleluia, tem pessoas aqui, Senhor, que vão ouvir esta mensagem, que estão a ponto de parar, de desistir. Porque, Senhor, meu Deus, ó Pai, tem passado por prova, por lutas, Senhor. Porque muitas das vezes, Senhor, meu Deus, esta pessoa, Senhor, tem se desesperado, porque são tantas provações que têm vindo. Pai, mas que o Senhor possa abraçar esta irmã, Senhor, e dar-lhe força para prosseguir. Que esta pessoa, Senhor, venha receber força do Teu Espírito Santo para continuar a caminhada, Pai. Derrama sobre esta vida a unção do Teu Espírito. Derrama sobre esta vida o poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Ajuda ela, ajuda eles, Senhor. Fortalece os Teus filhos, meu Pai, que estiverem me ouvindo neste momento. Aonde a minha voz alcançar, que o poder do Senhor alcance, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro, Pai, a cura. Eu ministro, Papai amado, a força espiritual. Eu ministro, Papai amado, que o Senhor venha derramar sobre esta vida a autoridade para ela continuar marchando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrame sobre esta pessoa a unção, a graça, o poder, o revertimento. E que esta pessoa venha enxergar as grandezas do Senhor. E que ela não venha parar, mas continuar. Abençoa o ministério do meu irmão e da minha irmã, Pai. Abençoa, Pai. Repreende toda fúria, toda seta, todo levante. Repreende, Pai, toda palavra de maldição contra este irmão, esta irmã. Toda obra maligna, em nome de Jesus, seja queimada e repreendida. Derrama unção sobre a chamada do meu irmão e da minha irmã. E confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, sua chamada. Que Deus te dê força cada dia mais para continuar prosseguindo até o fim. Amém? E nas suas orações, lembra de mim. Ore por mim. E eu sempre estou orando por vocês. Seja no mundo, seja em casa, seja na madrugada, seja de meio-dia, seja hora for. Eu sempre estou intercedendo pela vida de cada um de vocês. Que vocês também intercedam pela minha vida. Amém? Porque nós somos uma família unida, que jamais será destruída pelo inimigo, porque o Senhor, Ele é conosco, amém? Lembre-se disso, Deus, Ele é contigo, não se desespere e confie no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir, amém?